Olá pessoal, que a graça de Cristo esteja com vocês. Em mais esse vídeo nessa série sobre a história da igreja, você vai conhecer comigo a origem do liberalismo teológico, ou a teologia liberal, o ataque e a inspiração das escrituras. Se você nunca ouviu falar sobre isso, você vai conhecer de forma resumida sobre isso nesse vídeo. Inclusive, esse aqui é considerado um dos grandes motivos da morte das igrejas na Europa. O cristianismo, porque ele faleceu e morreu na Europa, né? As pessoas dizem isso. Um dos motivos está aqui, por causa da origem do liberalismo teológico, que foi destruindo a cabeça de muitos pastores, muitos teólogos, aí depois muitos pastores e automaticamente muitas igrejas. Isso fez com que a fé morresse na Europa. Hoje, infelizmente, a Europa não é mais o que foi no passado, mas começou lá atrás, do século XIX para o século XVIII em diante. Então você vai conhecer um pouco sobre isso nesse vídeo. Espero que você goste desse vídeo. Deixa o like no vídeo, deixa a inscrição no canal se você não é inscrito, compartilhe esse vídeo para alcançar mais pessoas. E bora para mais esse vídeo. Então vamos começar entendendo aqui a origem e desenvolvimento do liberalismo teológico. A modernidade começou a partir da Guerra dos 30 Anos, 1618 a 1648. Este evento incitou a mente europeia dos séculos 17 e 18 ao questionamento se vale a pena matar e morrer por dogmas. Com essa reflexão, duas opções se abriram para os pensadores que queriam continuar cristãos, mas eram influenciados pela nova mentalidade: criar novas formas de cristianismo ou permanecer nas igrejas históricas, reinterpretando as doutrinas históricas clássicas. A segunda opção foi adotada pelos teólogos liberais, ou seja, reinterpretando as doutrinas históricas clássicas, né? Maneira de interpretar a Bíblia. O liberalismo teológico é uma corrente teológica que nasceu na Alemanha no início do século XVIII. Esta corrente teológica tem como premissa principal a negação da inspiração, suficiência, autoridade e inerrância das Escrituras, ou seja, torna a Bíblia Sagrada um livro sem crédito nenhum, né? A palavra liberal expressa a ênfase no direito de definir os termos da fé sem ser constrangido por nenhuma autoridade externa, seja esta autoridade a igreja ou mesmo as Escrituras. O objetivo do liberalismo era transformar o cristianismo à luz da ciência, da filosofia e da erudição bíblicas modernas, tornando-o atraente e relevante para as novas gerações. Ou seja, os teólogos dessa linha de interpretação da teologia liberal, eles queriam sujeitar a Bíblia tipo como se fosse uma prova dentro de um laboratório com experimento científico. Eles queriam pegar o conhecimento humano e modificar o que estava na Bíblia, porque era difícil entender o sagrado, era difícil entender aquilo que é espiritual, que é aquilo que foge do campo físico, aquilo que é do campo metafísico, aquilo que é do campo do transcendente, né? Então essas coisas não estavam mais sendo cridas por quem era dessa linha liberal, teológica. E aí eles começaram a interpretar de várias formas o texto sagrado. Você vai entender como passar desse vídeo. Sendo assim, os liberais interagiram com uma cosmovisão, a modernidade racionalista, que é o excesso de razão, né? Que é quando tu racionaliza muito tudo e ignora qualquer coisa que é transcendente, metafísico. Racionalista que perdurou do século XVII até meados do século XX. Essa fase abrangeu o iluminismo e seus efeitos posteriores. Eu já fiz vídeos sobre o iluminismo e a praga que o iluminismo causou no meio teológico bíblico e na fé cristã. Você pode ver no meu canal aqui nessa série sobre a história da igreja. Os temas básicos da modernidade abraçados pelos teólogos liberais foram a supremacia da razão, a uniformidade da natureza e o progresso inevitável da humanidade. Essa ênfase antropológica dava à religião o simples papel de educadora moral do ser humano. Os precursores. O primeiro momento do racionalismo do século XVIII procurou preservar a autoridade da revelação bíblica. Nenhum filósofo fiel à filosofia e ao sadio exercício da razão poderia colocar seriamente em dúvida as doutrinas fundamentais da fé cristã. Agora, para provar as doutrinas fundamentais da fé cristã, alguns recorreram à filosofia, ou à filologia, ou à história. Influenciados pelo iluminismo do século XVIII, pensadores como Leibniz e Johann Ernst intentaram acomodar o estudo das escrituras aos métodos de estudo de sua época. Qualquer semelhança à nossa época não é mera coincidência.
Leibniz recorreu à filosofia. Procurou harmonizar sistematicamente a filosofia e a teologia. Em seu livro Teodiceia, Leibniz utilizou-se dos ensinos e técnicas de ambas as disciplinas para justificar a conduta de Deus em relação ao homem e ao mundo. Johann Ernest, em sua obra sobre a interpretação do Novo Testamento, Institutio Interpretis Novi Testamenti, sustentou que a Bíblia deve ser interpretada da mesma maneira como são interpretados os outros livros da Antiguidade Clássica, julgamento textual, histórico e filologicamente. Com isso, esperava provar que a Bíblia é absolutamente plausível. Entretanto, o efeito foi contrário. O emprego da filosofia, da filologia e da história, ao invés de fornecer argumentos em favor da revelação cristã, fez aflorar questões que contestavam sua validade. É exatamente o que denunciou John Grisham Machen. A tentativa liberal de reconciliar o cristianismo com a ciência moderna renunciou a tudo o que é peculiar ao cristianismo, deixando somente aquele tipo indefinido de aspiração religiosa já presente no mundo antes de o cristianismo entrar em cena. Na tentativa de remover o cristianismo tudo o que poderia ser questionado pela ciência, subornando o inimigo com as concessões que ele mais desejava. O apologista abandonou aquilo que no começo estava defendendo. Então, nessa tentativa de acomodar as páginas das Escrituras Sagradas com os métodos científicos, seja através da filosofia, através da filologia, através da história ou de outros métodos, os textos sagrados acabaram sendo descredibilizados e perdendo a sua veracidade e a sua validade, como, isso aqui não é verdade, isso aqui foi um acréscimo, isso aqui é uma mentira, isso aqui é uma história inventada, essa pessoa não existiu, esse personagem nunca existiu, essa época não existiu, e daí começou-se a destruir a inerrância das Escrituras Sagradas. Francis Schaeffer notou a mesma coisa que Machen. Desde o momento em que a teologia se tornou naturalista, sua tendência tem sido simplesmente seguir a curva do naturalismo secular. Na verdade, não diz nada de diferente do consenso ao seu redor. Qualquer que seja o consenso não teológico de seu ambiente, o liberalismo teológico se conforma a ele. Se traçássemos um gráfico mostrando em vermelho a curva referente às mudanças do consenso naturalista secular e em verde a curva referente aos ensinamentos da teologia liberal, encontraríamos curvas praticamente idênticas e veríamos que o liberalismo teológico acompanha o naturalismo secular com alguns anos de atraso, usando termos religiosos em lugar dos seculares. A teologia liberal emprega uma terminologia diferente e, no entanto, diz a mesma coisa pouco tempo depois. Tem uma perspectiva naturalista completamente oposta à do cristianismo histórico e à da Bíblia. Ou seja, a maneira de ver a Bíblia, de interpretar a Bíblia, as passagens da Bíblia, os textos e os assuntos eram totalmente fora da interpretação da tradição ortodoxa da história da igreja, né? Da forma que a igreja sempre interpretou a Bíblia, né? Ela entendendo ela como inerrante e a Bíblia explicando a própria Bíblia, né? Para quem viu meus vídeos sobre a Reforma Protestante vai entender o que eu estou falando. A Bíblia explica a própria Bíblia e a forma de interpretar a Bíblia é através dos próprios textos que estão escritos nela e não através de nenhum artifício fora da Bíblia Sagrada, como se tivesse uma verdade fora da Bíblia Sagrada para explicar ela, né? Como é a tentativa deles aqui. Alta crítica. Isso aqui é um ponto central nessa questão do liberalismo teológico. Com os pressupostos iluministas surgiram os precursores da alta crítica. Sandler, 1725 a 1791, foi o fundador do criticismo histórico da Bíblia. Para ele, o cânon é apenas uma coleção de escritos recebidos pela Igreja. 2. A palavra de Deus e as Sagradas Escrituras não são a mesma coisa. 3. A origem das Escrituras não é completamente divina. Vocês estão percebendo o ataque à Escritura Sagrada? Não são completamente divinas, como se supostamente poderia se empreender o dos erros científicos, históricos e geográficos. Para Sandler, ainda existiriam discrepâncias entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento, além do que os ensinamentos da Bíblia deveriam ser considerados apenas moralmente. Hermann Samuel Reimarus, de 1694 a 1768, escreveu:
das intenções de Jesus e seus discípulos, publicado na Alemanha em 1778. Ele defendeu que todos os elementos miraculosos e sobrenaturais do Evangelho seriam invenções dos apóstolos. Jesus não teria ressuscitado, mas morreu desesperado ao ver o insucesso de sua pregação em torno do advento do reino dos céus. Os discípulos de Jesus acharam que seria um bom negócio dizer que Jesus ressuscitara. Então, como vocês estão vendo, é aquela tentativa de interpretar a Bíblia de forma diferente. Na verdade, Jesus não ressuscitou. Isso aqui é um argumento que os discípulos usavam. Na verdade, ele não fazia os milagres. Isso aqui era a invenção dos discípulos para poder transformar a figura de Cristo em uma figura messiânica, para respaldar a intenção dele de ser um Messias, que ia colocar o reino dos céus, estabelecer o reino dos céus na terra. As passagens da Bíblia, na verdade, tem que ser visto de forma moral, simbólica. Na verdade, aquilo ali nunca aconteceu, aquele personagem é fictício. Então, estou dando alguns exemplos para vocês. Além destes, o alemão Gotthold Ephraim Lessing, de 1729 a 1781, acreditava que o cristianismo histórico pertencia a um estágio passado do desenvolvimento humano ou a um estágio inferior presente. Foi a partir desse referencial, então, que alguns teóricos se lançaram à obra de desmistificar a Bíblia. Julius Wallacen, de 1844 a 1918, afirmou que o início de Gênesis é constituído por dois documentos, Javista e Eloísta. Além disso, o Pentateuco foi escrito por diversos autores em períodos diferentes. Javista, de 850 a.C., Eloísta, de 750 a.C., Deuteronomista, 621 a.C., Sacerdotal, composto desde Ezequiel até Esdras, Ferdinand C. Bauer, de 1792 a 1860. Aplicou a dialética de Hegel à interpretação do Novo Testamento. Para Bauer, a maioria das epístolas paulinas foi escrita no segundo século. As únicas autênticas seriam Romanos, 1ª e 2ª Coríntios e Gálatas. Então, dentro da alta crítica, dessa crítica textual, eles começaram a dizer, não, na verdade esse texto foi escrito nesse ano ou nessa época, e por esse autor, não foi por aquele. Na verdade, essas palavras aqui não são de Paulo, são de uma pessoa próxima de Paulo, ou então uma pessoa que leu os escritos de Paulo. Na verdade, isso aqui foi um acréscimo de uma pessoa que falou do outro discípulo. Então, eles começaram a trazer explicações da formação dos livros, das cartas do Novo Testamento e também dos livros do Antigo Testamento. E com isso, vai se descredibilizando e tirando a inerrância das Escrituras. Liberalismo teológico, as biografias de Jesus. As biografias de Jesus. Se os evangelhos e as epístolas não teriam autenticidade para falar sobre Jesus, quem teria? Foi aí que surgiram inúmeras biografias que pretendiam revelar o verdadeiro Jesus. David Strauss, de 1808 a 1874, escreveu Life of Jesus, através do qual rejeitava o sobrenatural e induzia a ideia de mito, para Strauss, Jesus foi um mito construído pelos discípulos. Assim negou a divindade de Jesus e o valor salvífico da sua paixão e morte. Joseph E. Renan, de 1823 a 1892, escreveu The Life of Jesus. Para Renan, Jesus era um grande homem que pregava a teologia do amor. No final da vida, morreu obcecado pelo fervor revolucionário. Aqui, pessoal, tá o nascedouro do que hoje a gente vê nos nossos dias. A teologia progressista, a teologia liberal, a teologia agnóstica, a teologia marxista, socialista dentro das igrejas, da cabeça de muitos teólogos e de muitos pastores. Nasceu aqui, através da teologia liberal. Aqui é a boca desse inferno. John R. Seeley, de 1834 a 1895, escreveu Esse Homo, a Survey of the Life A. Segundo Seeley, Jesus não era Deus. A questão é que Jesus esteve tão perto de Deus que podia-se dizer que Deus estava nele. Adolf von Harnack, de 1851 a 1930, considerava que o método histórico crítico é indispensável para a interpretação da revelação. Assim, eliminava da vida de Cristo tanto os milagres quanto os dogmas. Foi ele quem popularizou a teologia liberal em um livro que é considerado a expressão mais acabada e influente da teologia liberal protestante e ponto alto do movimento. What is Christianity? O que é o cristianismo? Segundo Harnack, o cristianismo é a paternidade de Deus.
a irmandade da humanidade e o valor infinito da alma. Liberalismo teológico, os desdobramentos. Entendo que a prática sermônica é a expressão da teologia do pregador. Em outras palavras, a pregação, seu método e conteúdo, expressão a teologia do pregador. Sendo assim, a teologia liberal deu à luz sermões destituídos das escrituras e do poder transformador do evangelho. Dargan nos informa de alguns sermões desse contexto do início do liberalismo teológico. Vejamos. Primeiro, o perigo de ser sepultado vivo, um sermão para o domingo da ressurreição. 2. O temor aos fantasmas. 3. A preferência da alimentação do gado no estábulo, a prática de alimentá-los no campo. 4. A bênção inefável do cultivo da batata. 5. O valor do café como bebida. 6. A importância da vacinação contra a varíola. Perceba que, pela temática envolvida, tratava-se de sermões frívolos, destituídos da mensagem do Evangelho, sem o poder transformador da proclamação do Cristo morto e ressurreto. J.C. Ryle escreveu uma biografia de George Whitefield. Em sua introdução, descreve a respeito do contexto eclesiástico da Inglaterra do século XIX. A Igreja da Inglaterra existia naqueles dias com seus artigos admiráveis, sua tradicional liturgia, seu sistema paroquial, seus cultos dominicais e seus 10.000 clérigos. O grupo não conformista existia com suas liberdades duramente adquiridas e seus púlpitos livres. Mas, infelizmente, uma explicação deve ser dada sobre ambos os grupos. Eles existiam, mas é difícil dizer se viviam. Eles não faziam nada, estavam completamente adormecidos. Inclusive, para quem viu meu vídeo sobre Charles Spurgeon, ele começou a combater esses grupos aqui. Não só ele, muitos pastores sérios e teólogos sérios igrejas sérias começaram a combater esse tipo de pensamento que estava começando a crescer nas igrejas desde o final do século XVII para o século XVIII. Qual a razão? Veja, teologia natural. Sem uma única doutrina distintiva cristã, moralidade fria, ortodoxia estéril, formavam o corpo principal do ensino tanto nas igrejas como nas capelas. Agora, veja o resultado dos sermões. Os sermões, em toda parte, eram pouco melhores do que pobres ensaios morais, totalmente destituídos de qualquer coisa capaz de despertar, converter ou salvar almas. O célebre advogado Blackstone teve a curiosidade, no princípio do reinado de George III, de ir de igreja em igreja para ouvir cada sacerdote importante em Londres. Ele disse que não ouviu um único discurso que apresentasse mais cristianismo do que os escritos de Cícero, e que lhe seria impossível descobrir do que ouvira se o pregador era um seguidor de Confúcio, de Maomé ou de Cristo. Do tanto que as mensagens desse pessoal estavam sendo apenas uma tentativa de objetivo moral. Então eles pegavam qualquer assunto de qualquer texto, usando a Bíblia ou não, para tentar trazer algum ensinamento moral para o povo. Porque para eles a Bíblia se reduzia a isso, ensinamentos morais, e que nada daquilo era real, que nem todas as passagens da Bíblia eram verdadeiras. Então eles começaram a pregar qualquer coisa no lugar dos sermões bíblicos, né? A teologia liberal no século XX. A modernidade adentrou pelo século XX e o liberalismo teológico com ela. Embora essa teologia tenha sido aclamada como morta pela insurgência de novas teologias e abordagens, acredito que ela ainda continua viva como antes, e bem viva, né? Embora tenha uma roupagem de nosso tempo. Foi feito um levantamento pelo sociólogo Jeffrey Hadden entre os pastores dos Estados Unidos. Nessa pesquisa, 10.000 pastores protestantes foram questionados. A pesquisa foi feita em maio de 1982, ou seja, há bastante tempo, mas já dá para ter uma noção dos nossos dias. 7.441 dos pastores participaram. Os resultados foram publicados em 1998. Veja que as perguntas são relacionadas com o liberalismo teológico. As respostas são surpreendentes. Respostas da pesquisa. Primeiro, a Bíblia é a palavra inspirada e inerrante de Deus. 67% dos batistas americanos disseram não. 82% dos presbiterianos disseram não. 87% dos metodistas disseram não. 95% dos episcopais disseram não. 2. Jesus nasceu de uma virgem? Batistas americanos, 34% disseram não. Olha só. Episcopais, 44% disseram não.
Presbiterianos, 49% disseram não. Metodistas, 60% disseram não. Luteranos, 19% disseram não. Então vocês estão vendo até onde vai a teologia liberal? As pessoas desacreditam das passagens da Bíblia. Jesus era o Filho de Deus? Diante do receio dos pastores em responder a essa pergunta, os pesquisadores concederam anonimato às suas denominações. O resultado liberado foi que mais de 80% dos ministros da Igreja Batista Americana, Episcopal, Presbiteriana, Metodista e Luterana responderam que não acreditam que Jesus é o Filho de Deus. Quarto, se você acredita na ressurreição física de Jesus, luteranos 13% disseram não, presbiterianos 30% disseram não, Batista Americana 33% disseram não, episcopais 35% disseram não, metodistas 50% disseram não. No Brasil, sim, o liberalismo continua vivo e distribuindo mortes por onde vai. Sua sombra continua a ser sentida domingo após domingo em púlpitos por todo o mundo, inclusive no Brasil. A teologia liberal entrou no Brasil por meio da academia. Professores americanos, ao longo do século XX, vieram lecionar nos seminários brasileiros e trouxeram consigo o germe do liberalismo. Nas palavras de Nicodemos, o liberalismo teológico que chegou em nosso país já chegou com formas e propostas diferentes, associada, por exemplo, com a teologia da libertação, que é na Igreja Católica. Por exemplo, esse trabalho foi feito lá, dessa destruição dos símbolos da fé e a transformação da batalha política social, né, usando a Bíblia. Os recursos de teologia oferecidos em universidades seculares ou universidades teológicas sem nenhum compromisso com a infalibilidade das Escrituras são a porta de entrada do liberalismo em nosso país. E dentro do meio evangélico foi a teologia da missão integral, que também tinha a mesma proposta que essa teologia da libertação dentro da Igreja Católica. O que se percebe claramente é a busca por parte dos evangélicos da respeitabilidade acadêmica oferecida pela academia secular. Isso tem feito que o evangelicalismo submeta suas instituições teológicas de formação pastoral aos padrões educacionais do Estado e das universidades. Esses padrões, ao contrário do que se pensa, não são cientificamente neutros. São comprometidos metodológica, filosófica e pedagogicamente com a visão humanista e secularizada do mundo. Os cursos de teologia e ciências de religião oferecidos pelas universidades são geralmente dominados pelo liberalismo teológico e pelo método histórico crítico. Com a busca acentuada por um diploma de teologia reconhecido, os evangélicos correm o risco de sacrificar seu compromisso com as Escrituras em troca de qualidade científica prometida e oportunidade de emprego. Então, com essa falsa promessa de que os cursos teológicos vão ser reconhecidos das faculdades, mesmo evangélicas ou não, né? E os alunos acabam estando nesses lugares que estão contaminados com essa aversão a qualquer ideia de transcendência, metafísico, fé, essa questão espiritual, né? Incluída nas páginas sagradas das Escrituras. Então, a aversão e o ódio a isso vai formar pessoas que vão ter essa mesma cabeça. Então, esses cursos teológicos feitos por essas faculdades seculares, por esses grupos que são contra a fé cristã, contra das sagradas letras das Escrituras, a inerrância das Escrituras, eles vão vir com essa carga que não tem nada de neutro, né? Eles vão trazer toda aquela tentativa sorrateira de destruir a fé das pessoas através desses cursos teológicos. Ou seja, são cursos teológicos cheios de sementes malignas de destruição da fé cristã. Fazendo só mais um complemento, pessoal, é por isso que do final do século XIX para o século XX e ao decorrer do século XX, muitas igrejas, principalmente pentecostais e também neopentecostais, começaram a ter aversão desde o seu início, principalmente as pentecostais, né, que é do início do século XX, começaram a ter aversão a curso teológico por causa disso. Pela falta desses cursos teológicos, as pessoas entrarem crentes e saírem ateias, saírem agnósticas, ou seja, sem crer na Bíblia. Ou então tem uma fé bem esquisita, né, que não crê em toda a parte da Bíblia, que é esse liberalismo teológico. Então, esse foi um dos grandes motivos das igrejas pentecostais não fazerem seus ministros e seus crentes aderirem a cursos teológicos desde aquele momento. E aí houve um outro erro, né, que as pessoas tiveram a má formação teológica também, tanto pastores como crentes, mas com sempre essa intenção de proteger as pessoas de não entrar nesse liberalismo teológico também, mas também, por outro lado, tornou as pessoas ignorantes acerca de assuntos e de ter mais profundidade nas páginas da Escritura. E um curso teológico é muito importante para isso. E nem todo curso teológico é ruim, tem muito curso teológico bom, muitas academias sérias que têm compromisso com as Escrituras Sagradas.
Continuo na leitura. Sendo assim, a denúncia de Machen, infelizmente, continua muito atual, inclusive para o Brasil. Os pregadores atuais estão tentando trazer as pessoas para a igreja sem exigir que elas se arrependam de seu orgulho. Elas estão tentando ajudá-las a evitar a convicção do pecado. O pregador se levanta no púlpito, abre a Bíblia e fala para a igreja, mais ou menos assim, abre aspas, vocês todos são muito bons. Vocês respondem bem a todas as exigências que visam o bem da comunidade. Agora temos na Bíblia, especialmente na vida de Jesus, algo tão bom que, creio eu, será bom mesmo para vocês que já são pessoas boas, fecha aspas. Essa é a pregação de hoje em dia. É isso que se ouve todos os domingos em milhares de púlpitos, mas é mensagem totalmente fútil. Não exatamente como foi descrito aqui, mas você vai lembrar de púlpitos que tem a teologia coaching, teologia progressista, teologia socialista, ou seja, pregações que não tem nada a ver com a Bíblia Sagrada, pregações humanistas dentro da igreja. E é um exemplo do que foi dito aqui também. Note que Machen refere-se à abertura da Bíblia por parte do pregador. Essa é a nova roupagem do liberalismo teológico. O teólogo liberal até abre a Bíblia, mas a partir de uma interpretação subjetivista, sem considerar a intenção autoral. Por isso, Machen continua sua denúncia. Abre aspas, cansado pelo conflito com o mundo, alguém vai à igreja em busca de descanso para a alma. Mas o que encontra lá? Muito comumente só é possível encontrar o mesmo tumulto do mundo. O pregador se coloca à frente, não de um lugar secreto de meditação e poder, não com a autoridade da palavra de Deus, permeando sua mensagem, não com a sabedoria humana sendo colocada de lado, pela glória da cruz, mas com opiniões humanas sobre os problemas sociais do momento ou soluções fáceis para o vasto problema do pecado. Ou seja, é um palestrante, né? Como fazer frente ao liberalismo? Diante de tal quadro que se apresenta desolador, segue a pergunta: como fazer frente ao liberalismo teológico? No curto espaço que temos para este artigo, não seria possível ser exaustivos, mas o fundamento principal da resposta seria a igreja local. Igrejas realmente centradas nas escrituras farão frente às ameaças do liberalismo teológico. E graças a Deus existem muitas igrejas que, a maioria delas, fazem frente a esse tipo de teologia danosa. Assim como os profetas do Antigo Testamento fizeram frente aos falsos profetas, como Jesus repreendeu os fariseus e saduceus que anulavam a palavra por sua tradição, Marcos 7, como Paulo, Pedro e Tiago se colocaram contra os falsos mestres na igreja primitiva, como os reformadores se posicionaram contra os desvaneios da igreja romanista na época, como John Knox, William Tyndale, William Perkins se opuseram aos ditames da igreja da Inglaterra, que é a igreja anglicana, que estava com vários erros, como George Whitefield, Jonathan Edwards, Martin Lloyd-Jones, Machen, Francis Schaeffer, se ergueram contra a tirania da cultura secular, como tantos homens piedosos têm feito pelo Brasil e pelo mundo, homens de renome ou não, de igrejas numericamente grandes ou irrelevantes, domingo após domingo, a quem queira ou não ouvir, pela pregação fiel de toda a infalível, autoritativa, inspirada e suficiente palavra de Deus. É através disso, pessoal, que vamos manter frente a esses pensamentos danosos que querem destruir as verdades da palavra de Deus, através da pregação fiel às Escrituras e a manter essa fé nas Escrituras. E aqui, pessoal, está a fonte das informações desse vídeo, logo no final desse vídeo. Você está vendo aqui no fundo, no finalzinho, você está vendo aqui o site das informações desse vídeo. Então espero que você tenha gostado desse vídeo, deixa o like no vídeo, deixa a inscrição no canal se você não é inscrito, compartilhe esse vídeo para alcançar mais pessoas, deixa o teu comentário também para saber o que você está achando dessa série da história da igreja, e não se esqueça, somos um em Cristo, e fica com Deus.